Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Não é? Inscreva-se no canal se caso ainda não é inscrito. Não é? Vamos falar hoje sobre extremos relativos ou pontos críticos. Não é? No vídeo passado, nós falamos sobre variação do sinal de uma função, usando a primeira derivada. Então, estamos aqui para nós falarmos sobre pontos críticos ou extremos relativos. Muito bem. Temos aqui, ou então temos pontos críticos ou extremos relativos, onde nós temos a função crescente e depois decresce. Quando nós temos função onde a função cresce e depois decresce, aqui onde muda, não é? Onde muda, nós chamamos de ponto crítico ou extremo. Que extremos? Extremo máximo. Por quê? Porque temos aqui a crescer e depois a decrescer. Então, este ponto é máximo. Não é? É máximo. Máximo com coordenadas A e F de A. Esse A e F de A são valores de x e y, respectivamente. F de A. E temos ponto mínimo, não é? Se estamos a falar de extremos, queremos estudar extremos máximos ou mínimo, não é? Então, é máximo onde nós temos a parte crescente e depois decresce. Então, este ponto chamamos de máximo. E temos ponto mínimo relativo, onde temos a parte decrescente e depois muda de sentido, não é? Então, onde muda, chamamos mínimo. Quando nós temos decrescente e depois cresce, não é? Aqui chamamos de mínimo. Então, temos aqui ponto mínimo. Mínimo é B e F de E, B, não é? Para valor de Y. Para valor de Y. Então, veja, se tivéssemos B igual a 2 e aqui F de B, por exemplo, menos 3 para valor de Y. Então, teríamos o nosso ponto mínimo 2 e menos 3. Então, seria esse ponto. Não é? Veja que aqui é a parte introdutória. Muito bem. Não esquecendo também, lembrar-te da aula anterior ou então do vídeo passado que nós falamos sobre a variação do sinal. Nós dissemos que onde a função cresce, a primeira derivada ou então a primeira derivada é negativa, onde a função decresce. E dissemos que a primeira derivada é positiva, onde o nosso F cresce, não é? Então, nós precisamos disso porque vamos usar no nosso exemplo. Ok, muito bem, vamos a um exemplo. Presta bem atenção, já temos aqui o nosso exemplo, e temos f de x igual a 1 sobre 3 vezes x ao cubo menos
x ao quadrado mais 1, não é? Primeiro passo é acharmos a primeira derivada, não é? A primeira derivada daqui, nós teremos f de x igual f de x igual, aqui a primeira derivada, baixamos 3, então depois 3 sobre 3 vai dar 1, não é? 1 vezes x, então teremos x ao quadrado, porque é a primeira derivada. Teremos x ao quadrado menos 2x. A derivada de constante é 0. Né? Nesse caso, a derivada de 1 é 0. Então, tendo isso, nós vamos calcular, ou melhor, vamos resolver a equação, né, de segundo grau. A equação de segundo grau. Então, nós vamos escrever isso, que x ao quadrado menos 2x é igual a 0. Não é? Então, tendo isso, nós teremos x vezes x menos 2 igual a 0. Essa é a equação de segundo grau. Não é? Já sabemos. Isso é igual a 0 ou x igual a 2. Né? Este é o resultado. Então, depois de nós termos feito isso, nós teremos aqui 0. Né? Teremos aqui 0. Vamos começar primeiro com x menor que 0. E depois aqui teremos próprio 0. E depois aqui nós teremos x entre 0 a 2. Não é? X entre 0 e 2. E aqui nós teremos o 2. E aqui teremos x maior que 2. Depois de nós termos feito isso, vamos estudar a variação do nosso sinal. Lembre que o nosso objetivo aqui é encontrar extremos relativos, não é? Nesse caso, mínimos ou máximos. Ok. Aqui vamos ver o que está acontecendo para x menor que 0. Né? Por exemplo, x igual a menos 1 é menor que 0. Então, vamos substituir na nossa derivada. Substituindo na nossa derivada, deixa eu apagar isso. Substituindo na nossa derivada, o que nós vamos ter? Na função derivada, nós teremos f de menos 1, por exemplo, é igual a menos 1 ao quadrado, depois menos 2 vezes menos 1. Isso vai dar menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Isso é igual a 3. Então, veja aqui, para x menor que 0, nós pegamos, por exemplo, menos 1, não é? Poderia ser também menos 2, não é? Porque também menos 2 é menor que 0. Então, substituindo na nossa função derivada, não é? Nós encontramos um número positivo. Se é um número positivo, então aqui teremos mais. Não é? Então, o que vai acontecer se nós substituirmos aqui por 0? Se nós substituirmos aqui por 0, teremos 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. 0 ao quadrado dá 0. Menos 2 vezes 0 também dá 0. Logo teremos 0 menos 0 dá 0.
Então, quando x igual a 0, a nossa derivada também é 0. E aqui, para os valores x estar entre 0 e 2, não é? Por exemplo, 1 está entre 0 e 2. Então, vamos substituir também na nossa função derivada. Então, teremos a derivada de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Aqui vamos escrever 2. Isso é igual a 1 ao quadrado dá 1. Menos 2, porque menos 2 vezes 1 dá menos 2, não é? Então, 1 menos 2 dá menos 1. Então, aqui teremos menos 1. Veja aqui. Aqui, substituímos por um número que está entre 0 e 2, que é 1. Substituímos na derivada, encontramos um número negativo. Se é negativo, então aqui teremos menos, não é? E vamos substituir na nossa derivada por 2, não é? Teremos a nossa derivada aqui de 2. Vai ser 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Isso é igual. Veja, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, 4. Não é? O que está a acontecer? Aqui vai dar 0. Porque 4 menos 4 dá 0. Então, quer dizer, quando x é 2, a nossa derivada é 0. E aqui vamos substituir por valores, não é? Valores maior que 2. Por exemplo, 3. 3 é maior que 2. Então, a nossa derivada de 3, por exemplo, teremos 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Né? Nesse caso, quando x é igual a 3. Então, teremos aqui 3 ao quadrado dá 9. Aqui, menos 2 vezes 3 dá menos 6. 9 menos 6 dá 7, 8. Então, 3, não é? Dá 3. Veja, também deu um número positivo. Se deu um número positivo, aqui teremos mais. Ok, muito bem. Tendo isso, nós vamos na nossa função. A nossa função aqui, o que acontece quando a derivada é positiva? Quando a derivada é positiva, quer dizer a nossa função é crescente, não é? Aqui também vamos substituir a nossa função, não é? Vamos substituir x na nossa função por 0, não é? Quer dizer, f de 0. Agora já não é derivada, é a nossa própria função. Então teremos 1 sobre 3, não é? 1 sobre 3 vezes 0 ao cubo, vezes 0 ao cubo, menos 0 ao quadrado, mais 1. Isso é igual a quanto? Aqui vai 0 ao cubo dá 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então, teremos 0 menos 0 aqui. Aqui também vai dar 0. Isso também vai dar 0. Mais 1 dá 1. Não é? Aqui quer dizer dá 1.
Então, teremos que aqui, quando x é 0, a nossa função é 1, não é? E aqui, o que vai acontecer? Veja que a nossa derivada, não é? A nossa derivada é negativa. Quando a nossa derivada é negativa, quer dizer, a nossa função é decrescente. Não é? Aqui, x é 2. Vamos substituir na nossa função. Não é? Vamos substituir na nossa função. Então, teremos f de 2 é igual a 1 sobre 3 vezes 2 ao cubo. Isso é igual não, menos, não é? Menos 2 ao quadrado mais 1. Isso é igual a 2 ao cubo dá 8, não é? Dá 8. Aqui dá 4, então podemos escrever 8 sobre 3 menos 4 mais 1. Isso é igual a... Aqui podemos fazer menos 4 mais 1 dá menos 3, não é? Menos 3. Então, teremos aqui 8 sobre 3 menos 3. Isso é igual. MMC aqui teremos 8 menos 9 sobre 3. Isso é igual a menos 1 sobre 3. Muito bem, temos aqui, quando x igual a 2, né? Quando x igual a 2, a nossa função é menos 1 sobre 2. Então, vamos escrever aqui, menos 1 sobre 2 não, sobre 3, não é? Desculpa, sobre 3. Então, podemos apagar isso. E aqui, a nossa derivada é positiva. Se a nossa derivada é positiva, quer dizer, a nossa função é crescente. Ok. Tendo isso, nós vamos concluir, não é? Vamos tirar os nossos pontos críticos ou os nossos extremos relativos. Pode ser máximos ou mínimos. Então, e no princípio, não é? Nós dissemos que onde a função cresce e depois muda, não é? Para decrescente, não é? Que nós vamos ter. Significa é o nosso ponto crítico. Que ponto crítico? É máximo. Não é? Então, quer dizer, quando x é 0, y é 1. Quer dizer, nós teremos máximo máximo 0, 1, não é? E aqui está decrescer e depois é crescente. Quer dizer, x é 2, y é menos 1 sobre 3. Então, como decresce e depois é crescente, quer dizer, é mínimo. Não é? É mínimo. X é 2 e o nosso y é menos 1 sobre
3. Então, assim concluímos com o nosso estudo, né, da função, usando a derivada. Muito bem, a próxima aula nós falaremos sobre ponto de inflexão. Então, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, junto iremos resolver.